Ok, já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, vamos conversar com o Dr. Rogério sobre dor lombar. Seja muito bem-vindo, doutor, aos nossos estúdios aí do programa Obrigado. Saúde para você. Obrigado. Dr. Rogério, fala para a gente primeiro, onde que fica a região lombar? A região lombar é a região das costas, só que é a região mais baixa. Então a gente tem uma coluna aqui inteira que tem a região cervical, que é o pescoço, que tem a região dorsal ou torácica, que é mais embaixo um pouco, e mais embaixo ainda fica a região lombar, é logo acima das nádegas. Então quando a gente fala coluna, inclui o pescoço também. A coluna tem o pescoço, a região do tórax e a região lombar. Tem ainda a sacral e o cóccix, que é lá no final da coluna. A lombar é logo acima das nádegas, que é essa região mais baixa. Agora, doutor Rogério, como é que chama essa dor lombar, né? E se é uma dor muito forte, quanto tempo que dura? O termo correto que a gente utiliza na dor lombar é lombalgia, né? A dor ela pode variar muito, pode ser uma dor leve ou uma dor muito intensa. O tempo também varia dependendo da causa da dor. Então ela pode durar de um dia para o outro, com a medicação ela pode melhorar, ou pode levar semanas até meses para sarar. Agora, doutor Rogério, essa é uma doença muito comum, né? Ela acomete mais homens ou mulheres? É uma doença muito comum, como você já falou na introdução, durante a vida da gente, ela acomete até de 80% a 85% das pessoas em algum momento. Tá? É mais comum em mulheres. Tem 3 fases na mulher que são mais importantes, que tornam essa dor mais comum. A adolescente, mulher, né, quando começa o desenvolvimento das mamas, ela costuma dobrar um pouquinho a coluna para esconder as mamas, então a postura dela não é boa. Isso aumenta o índice de dor lombar nessa idade. A mulher grávida, né, aumenta o eixo dela de equilíbrio, muda, aumenta o peso na frente, ela compensa isso com a coluna. É outra época também que é muito comum ter dor na região lombar. E a idosa, né, a mulher geralmente, ela tem a osteoporose é mais comum, né, o osso mais fraco é mais comum nas mulheres com o passar dos anos e pode ter, por exemplo, uma fratura na região lombar e isso pode levar a uma dor na região lombar. E o desgaste também pode acontecer. Agora, doutor Rogério, quais as principais causas? São várias causas que a gente tem para dor lombar. O fator hereditário pode acontecer em alguns casos. O mais importante de tudo é a muscular, a mais comum é a muscular. Então a gente pode ter o quê? Um desequilíbrio da musculatura, né? Então a pessoa não faz nenhuma atividade física, ela não faz alongamento, não faz nenhum fortalecimento, a musculatura fica desequilibrada e isso pode levar a dor lombar. A má postura também é muito importante. Além dessas causas musculares, a gente tem causas ósseas. Uma fratura, por exemplo, que como eu já disse, é mais comum em idosos. Porém, um acidente também pode levar a uma fratura de um jovem. Um exemplo interessante, quando a gente pula de uma certa altura, pode quebrar os calcâneos quando cai de pé, mas a coluna pode sofrer uma compressão de uma vértebra sobre a outra e pode achatar essa vértebra, é uma fratura também. Outra causa importante tem a ver com os discos. Tá? Nos discos a gente tem, geralmente, eles desidratam, eles levam a uma artrose, então a artrose é uma causa importante de dor, e a hérnia de disco, que todo mundo conhece, já ouviu falar. O que vem a ser a hérnia de disco? Aqui a gente tem as vértebras, aqui tem uma vértebra e outra vértebra, outra vértebra. Entre as vértebras a gente tem um disco. O que vem a ser a hérnia? É quando esse disco sai do seu lugar, né? Ele vem para dentro da medula e comprime a medula ou para dentro do forame, que a gente chama, que é onde passam os nervos. Então, o conteúdo desse disco vai sair de dentro do local correto dele e vai, geralmente, comprimir alguma estrutura importante, geralmente a medula ou o nervo. Tá. Agora, Rogério, às vezes a gente ouve muito, né, as pessoas falarem, minha coluna é torta. Como é que é realmente isso? Então, isso é muito comum mesmo no consultório. Todos nós temos a coluna torta. E aí vai entrar essa coluna de jogo para a gente entender isso. Na região lombar, a gente tem a lordose, que é a curvatura nesse sentido, a lordose. Na coluna dorsal, a curvatura é o contrário, isso vendo, né, a coluna de lado. Na coluna dorsal ou torácica, a curvatura é a cifose. E na cervical tem uma pequena lordose de novo. Então todos nós temos essa curvatura, pode ser maior, pode ser menor, mas todos nós temos. Quando a gente fala mais em coluna torta, a gente quer dizer olhando no sentido de frente, olhando a coluna de frente. De frente a coluna deve ser certa. Qualquer desvio nesse sentido, aí sim a gente conhece por escoliose. A escoliose, dependendo do grau, pode levar à dor, se tiver sem tratamento. Com tratamento, geralmente nem dor ela causa.
Então, a coluna torta, na verdade, não é privilégio de alguns, todos nós temos. Tá. Agora, doutor Rogério, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico envolve o exame físico e o exame complementar. O exame físico é o médico examinar a pessoa que está com essa dor na região lombar. Quando a gente vai ao médico e reclama que o médico nem colocou a mão, essa reclamação é uma reclamação que procede, porque o exame físico é muito importante. Em alguns casos, ele é mais importante que o exame complementar. Então, no caso da dor na coluna, a gente tem que palpar, tem que ver onde está a dor direitinho, para onde que essa dor vai, se ela desce para as pernas, tem que fazer o teste dos reflexos, dos nervos, né? E exame complementar. Geralmente, a gente faz a radiografia inicialmente e complementa com tomografia ou com ressonância magnética. Juntando o exame físico com o exame complementar, a gente consegue fazer o diagnóstico correto da lombalgia. Outra coisa importante também é a anamnese. Então, antes do exame físico, a gente tem que conversar com o paciente e ver o que está acontecendo, como essa dor surgiu, quando ela surgiu, se tem algum caso na família de dor lombar, se já fez algum tratamento. Então, tudo isso junto leva ao diagnóstico correto da dor lombar. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta.